Quem acha que eu nunca tive problema nos meus empregos, principalmente de segurança, quando eu estava retornando pelos Estados Unidos, vai achar engraçado e surpreso algumas histórias que eu vou contar a vocês. Não só isso, como também comecei simultaneamente a dar aula de inglês aqui nos Estados Unidos. Ficou curioso? Então roda aí. Bem, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Edson do Alabama. Estamos aqui no 7º capítulo da minha minissérie O Desafio de Retornar aos Estados Unidos. E como falei logo na entrada, problemas aparecem em qualquer lugar do mundo que você vai trabalhar, inclusive aqui nos Estados Unidos, com situações que eu passei logo no começo. Lembro que quando eu assumi de imediato a famosa empresa Brad Robson, já falei a vocês em outros capítulos, quem está me acompanhando, que é uma empresa americana, né, de condomínios, granfinos, e eu fui contratado, né, porque eu era subcontratado de uma outra empresa de segurança. A Brad Robson fez uma proposta, pagando mais, eu assumi, e me deram logo de cara um prédio pequenininho, já tinha trabalhado em outras épocas, que é o Allen Winds, o primeiro prédio que o Brad Robson construiu, a cidade de Gulf Shores, bem pequenininho, para eu tomar conta. O problema é que quando eu entrei para assumir ali, tava para ter o famoso Hangout Festival. Para quem não sabe o que é isso, é o Rock in Rio daqui da cidade, que já existe há anos. E o palco principal ficava bem ao lado, na beira do mar, do prédio em que eu trabalhava pela madrugada. E o evento acontecia no final de semana, sexta, sábado, domingo. Imagine eu tomando conta de um prédio sozinho, onde ao meu redor tinha 62 mil pessoas participando deste evento. Claro, polícia à vontade, com tudo que tinha direito, inclusive serviço secreto americano, porque na época a primeira-dama Michelle Obama e as filhas delas vieram para cá de cobertura para assistir o Green Day, essa banda aí famosa que vocês conhecem, que foi tocar aqui do lado. E aí eu lembro que os caras do serviço secreto vieram falar comigo, pedindo permissão para ficarem lá no telhado do meu prédio, né, uma visão ampla que eles podiam estar olhando, que se tivesse algum problema, eles sabiam como agir com velocidade. E claro, né, quem sou eu para dizer não? Eu, um simples segurança começando carreira, né, ainda começando com meus 40 anos de idade ali, começando, e as situações engraçadas começaram a acontecer. Nesse mesmo festival, o evento começava, para mim, eu pegava em torno da meia-noite até as 8 da manhã, e o evento acabava justamente em torno de meia-noite, a hora do povo ir embora. E eu tinha que ficar checando na entrada do prédio, né, as credenciais das pessoas que estão hospedadas no prédio, para que não houvesse problema nenhum. Todo mundo teria que mostrar a mim um crachá, eu olhava, você tinha a pulseirinha, eu olhava, conversavam comigo. E nisso vieram dois casais de americanos falarem comigo, na faixa etária dos seus 30 e pouco, por aí, os dois casais bonitos, por sinal. E aí uma das esposas do rapaz, né, eu estava perguntando, né, pedindo o crachá deles, ela olhou e disse assim: "Você é o segurança daqui?" Aí eu disse: "Sim, sou eu." Aí ela já percebi que ela estava meio bicada, tinha tomado, acho que toda, né, junto com o marido. Ela foi, com a perna dela, ela esfregou a coxa dela no meio das minhas pernas. Esfregou mesmo. Tum! Aí disse assim: "Você não quer ser o nosso segurança, não?" Aí eu olhei pro marido assim, bem sério, o marido riu. Aí o marido pegou e disse assim: "Ó, o nosso apartamento é 63, tá?" Aí deu uma risada e saíram. Exatamente, eu passei o chamado assédio sexual. Na hora fiquei até meio atônito, porque eu sei que aqui nos Estados Unidos assédio sexual é uma coisa muito séria, da cadeia.
E, nossa, já falei, né? Olhar pra qualquer um aí do lado aí, inclusive pra mulher, aqui é complicado, pelo menos no Alabama. E eu achei graça, né? Na hora eu liguei pra Joelma contando o que tava acontecendo, já me deu uma risada e disse assim: sabe o que tu faz? Tu cobra $1.000, entendeu? Por hora em cash pra estar com você, entendeu? Cada mulher que ficar com você aí mandou uma risada dessa, né? Achei uma graça, mas é pra você ver as coisas que acontecem em todos os locais. Graças a Deus o evento deu tudo certo e o chefe de segurança da Bradley Robson, ele muito satisfeito com o meu serviço, ele quis me transferir para um outro prédio que nenhum segurança não passava nem sequer 2 dias lá, porque era sempre confusão. Era o famoso prédio Phoenix 10, que fica do lado, colado com o famoso Flora-Bama. Para quem não sabe, Flora-Bama é um famoso bar conhecidíssimo em todos os Estados Unidos, no sul daqui dos Estados Unidos, que ele fica na divisa entre a Flórida e o Alabama. E o bar funciona ali. Então tem mais de 6 ambientes, o pessoal bebe pra cacete e o prédio do lado. E eu teria que assumir. Deixei de trabalhar com um prédio que só tinha 6 andares para trabalhar com um prédio que já tinha 15 andares. E era grande, viu? Ele pegava de ponta a ponta, do apartamento 1 até o apartamento 15, de cada corredor era imenso. E somente eu era o segurança da noite para ficar ali. E o problema da madrugada é que o bar do Flora-Bama fechava normalmente às 2, às 3 da manhã, e a turma que está hospedada nesse prédio chega completamente embriagada, caída no chão. E eu tive que sair, né? Às vezes saindo da minha guarita para ter que pegar hóspede, né? Que estava caindo, se embolando no chão, e eu tinha que levantar e ajudar, quer dizer, pegar bêbado, botar no ombro e levar, né? Para a porta do apartamento dele, que ele chegasse lá seguro, né? Tentar a chave e tal. E o engraçado é que numa mesma noite que aconteceu isso, aconteceram 3 situações, em uma única noite. Aconteceu esse detalhe 2 horas da manhã, porque o cara chegou embriagado, tem que levar ele. Segunda situação, eu fui fazer uma inspeção de todos os andares que eu tenho que andar, todo corredor de ponta a ponta, de escada, não de elevador. Está tudo tranquilo. Quando eu vi me aproximando, eu ouvi um casal alterado, isso em torno de 2 e pouca da manhã, alterado, bebendo, discutindo na porta do apartamento, né? E o cara já tava ameaçando ela daquilo outro, chegando perto. Quando eu fui ver, o cara já ia meter a mão na cara da mulher. Quando ele fez isso, eu parei. Não, ele olhou pra mim assim, ele não sabe onde é que eu surgi do nada. Aí eu disse a ele: se eu fosse você, eu não faria isso. Aí a mulher: quer bater em mim, quer bater em mim. Vocês moram aqui? Sim. Deixa eu entrar. Aí ele entrou: mas minha mulher. Tá, é sua mulher, mas você não vai bater nela não. Tá certo? Não sei o que tá acontecendo. E se você for bater nela, eu vou chamar os meus amigos. Quem é? A polícia. Você decide. Aí o cara: tá, me solta. Soltei a mão dele, né? E aí eles entraram. Se mataram lá dentro, não sei. Aí tava lá dentro, eu tinha que fazer. Continuando a minha ronda, eu fazendo passeio ali, por ali, vendo as coisas, eu tinha que também fiscalizar como é que tava o parking lot. O parking lot, para quem não sabe, é o estacionamento que pessoas botam o carro lá da Bradley Robson, e eu tenho que checar que os carros estão estacionados na garagem certa, senão vão ser multados. Eu tenho que deixar a multazinha lá no dia seguinte, a pessoa vai ter que se entender e pagar a multa, né, porque estão no lugar errado. Quando eu fui andando, eu vi um gemido. Eu falei: ai, que danação é isso? Quando eu fui ver, era um casal que também tinha saído do Flora-Bama. Aí já era aproximadamente umas 3h40 da manhã, transando entre 2 carros. Assim, escolheu ali o chão mesmo ali, o chão virou o motel do estacionamento, e eu tive que olhar assim, disse: gente, aí botei a lanterna na cara, aí baixou, né? Baixou a camisa, com os peitos de fora e tudo lá, já quase montado no cara. Aí eu peguei e disse: gente, eu acho que aqui não é o lugar adequado para vocês, não. Vocês têm que terminar o serviço de vocês em um outro local. Mas antes de tudo, deixa eu perguntar: vocês são hóspedes aqui? Ah, nós somos do andar tal, então por favor, prossigam. Entendeu? Quer dizer, isso numa única noite, e daí eu fui entender por que nenhum segurança ficava
ali trabalhando, ganhando apenas na época $12 a hora e ter que aturar todos esses problemas que aconteciam na cidade, quer dizer, no prédio. E claro, quando dava 6h20 da manhã, chegava o meu supervisor perguntando se tá ok, eu dava o meu relatório e quando eu contei a ele, né, que aconteceu, que eu tinha impedido de um dos hóspedes de bater na mulher, ele disse, você fez isso? Ele fez. Eu disse, olha, nunca faça isso, tá? Porque aqui nos Estados Unidos, se você tocar em alguém aqui, é motivo de assédio e você pode ser preso. Aí disse, não é porque ele bateu na mulher. Eu disse, não, eu entendo, eu entendi sua situação, você agiu como segurança e tal, mas você não pode. O casal pode estar começando a querer o cacete, seja o que for, você não se envolva. Primeira coisa que você faz, pega o telefone, você liga para a polícia, passa um rádio para mim e entra na situação. Mas nunca faça isso. Contei ainda o que aconteceu no resto, aí ele disse, eu acho que você não vai dar muito certo aqui nesse prédio não, porque eu estou vendo que você é um tipo super segurança. Acho que eu vou te mandar para um outro prédio. E aí eu saí em menos de um mês, de um prédio pequenininho que tinha começado, para um prédio de um monte de gente que é muito doidão, eu fui transferido para o melhor prédio da Brady Robson, que chama-se o Phoenix West 2. É o prédio mais alto do Golfo, entendeu? Da costa do Golfo, de 32 andares. E era o meu trabalho eu ter que ficar lá fiscalizando à noite. E o nível do povo lá, claro, era outro, viu? Mas, simultaneamente, eu comecei a pensar, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não querendo concorrer com o Joelma, que estava ganhando um excelente salário, trabalhando como housekeeper na empresa daqui, que tinha aqui da região, ganhando 3 vezes o valor do salário dela do que o meu, eu me sentia na obrigação de dar um suporte para a minha escola lá no Brasil, que ainda estava funcionando, a English Class 1. E nessa história eu comecei a divulgar via Facebook que eu dava aula de inglês online no Brasil e eu sabia que existia uma certa comunidade brasileira por aqui na região. E fui fazendo amizade com as pessoas e colocando um anúncio de que eu dava aula de inglês para, se quisesse, também o pessoal. Nessa história foi aparecendo 1, 2, 3, 4 grupinhos pequenos, enfim, cheguei a montar 5 grupos de pessoas para dar aula, e alguns eram VIPs, particulares, mas separados. Eu ia na casa das pessoas, levava material, dava minha aula, cobrava muito barato, cobrava tipo $40, entendeu? Para ter aula somente uma vez por semana, você teria 4 aulas, entendeu? Tudo por $40. Mais o material incluso, que eu cobrava, o pessoal para pagar, uma coisa barata, e levava o material e dava minha aula explicando a minha metodologia, como é que era. Vi que daria pé e que eu poderia talvez voltar a realizar aquele meu antigo sonho, que era em pensar, montar realmente minha escola de inglês, só que não em Orlando dessa vez, no próprio Alabama. Porque eu percebia que a cidade estava crescendo, estava chegando cada vez mais de brasileiros e brasileiros querendo morar na nossa região. E nesses muitos brasileiros que chegavam, muitos não falavam inglês, já tinha uma comunidade grande de latinos, de hispânicos da região também, que também não falavam inglês. Eu disse, eu acho que a hora é essa, porque o que tem aqui na região é uma aula gratuita que tem num college aqui próximo, mas quem dá aula é uma hispânica, uma latina, uma mexicana, e ela fala mais espanhol do que inglês. E ela segue uma metodologia que a escola dá. A minha não, já tem metodologia própria, então eu acho que eu vou começar a divulgar que eu vou alugar, entendeu? Um local para dar aula. Talvez eu pense em alugar uma casa e fazer feito como comecei no Brasil, Na parte da frente da casa vai ser a escola e lá no fundo vai ser a minha casa, na própria cidade de Gulf Shores. Comecei a trocar ideia com as pessoas, para quem eu dava aula, e o que me surpreendeu foram as reações das pessoas quando eu falei que eu queria montar uma escola, e fazer realmente uma turma de inglês, reunir essa turma,
começou assim. Fulano já conhecia fulano que estava estudando comigo. Ou fulano ficou sabendo que alguém estava estudando comigo. Aí chegaram para mim e perguntaram assim: ô Edson, me diga uma coisa. Fulano já é rico, né? Já está aqui há mais de 10 anos. Por que fulano quer estar na igreja? Assim, né? Aí outro perguntou e disse assim: vem cá, fulano disse que falava inglês um monte, né? Que já veio do Brasil, sabendo cultura inglesa, né? Era famosa no Brasil e tal. E por que tu está estudando inglês com você? Não sabe inglês mais não, é? Quer dizer, eu comecei a perceber que as pessoas ficaram incomodadas porque o outro estava querendo ter um aprendizado comigo, poder desenvolver mais a língua, uma área mais comercial. E isso me deixou extremamente irritadíssimo, porque eu não via isso em Orlando. Se eu tivesse montado uma escola de inglês, ali a aula era aquela, as pessoas se matriculavam, tinha a opção de pagar mais caro e bem mais caro, sozinho para estudar comigo uma aula particular, ou estar em grupos. E eu sei que a maioria ia optar para estar em grupos. E aí as pessoas começaram a dizer: não, com fulano não estudo não. Ah, se fulano vai estudar também na mesma sala, junto comigo não fica. E não era nem porque fulano era intrigado com fulano, deixava de falar com fulano. Não, existia já uma certa amarração dentro da cidade, na comunidade. E eu fiquei pensando, gente, como é que a pessoa tem capacidade de pensar desse jeito, né? Em vez de desenvolver, reunir, né? Aprender mais a língua para crescer na cidade, não. É um preocupado da vida íntima do outro. Fulano já está milionário? Para que fulano está estudando inglês? Nossa, fulano é casado com a americana? Ou com o americano? Para que vai estudar inglês? Como o marido ou a mulher com quem é casado fosse professor de inglês de casa, fosse ensinar ele gramaticalmente as coisas, né? Eu conheci maridos de brasileiras, tá? E simplesmente fazer questão de deixar a pessoa mais ignorante ainda, entendeu? Na língua inglesa para não aprender. Você entendeu? E o resultado foi que eu não aguentei nem sequer 3 ou 4 meses dando aula, que eu preferi desistir de dar aula pessoal. Além do mais, estava começando já o verão, o pessoal começou a dar desculpa que não podia ter aula, porque estava muito cansado, o trabalho pegando fogo, realmente é muito puxado a temporada. Você chega em casa, não quer saber de estudar nada, quer saber de banho, comida, de cama e fim. É assim que funciona aqui a temporada, certo? Só quando chega na baixa estação que você tem um relax maior, mas isso me desapontou muito a mentalidade do povo brasileiro aqui da região. E eu resolvi não querer mais dar aula de inglês para ninguém. Quando foi no passado um tempo depois, quando eu comecei a frequentar a maçonaria americana daqui da cidade da região, eu comecei a oferecer, né, dar aula de inglês gratuitamente para as pessoas lá no salão de eventos lá. Só pagava o material, que era barato, o resto era tudo gratuitamente. Mas o mesmo problema, pouco começou a faltar, vinha 13, 14 pessoas para estudar comigo, mas aí na outra aula já vinha 10, na outra tinha 5, esse quando tinha 7, quer dizer, não tinha uma frequência que tinha, irmão. E eu queria um compromisso. E como eu vi que as pessoas não queriam muito, eu definitivamente desisti de dar aula de inglês aqui na comunidade. Apenas para mim mesmo me virar e tocar a minha vida. Sente falta disso? Com certeza, tá? Eu gosto da aula, gosto de passar o que eu aprendi. Eu não sou professor de inglês, não sou formado em letras, inglês, nada. Eu sou um professor da vida, do que eu aprendi por aqui. Eu gosto de compartilhar com as pessoas. Mas esse desapontamento me fez eu não querer voltar atrás. Mais ou menos isso, entendeu? Com o passar do tempo,
Comecei a fazer uma amizade muito grande com o pessoal do prédio Granfino que eu trabalhava, o Phoenix West 2, onde existia, né, a associação dos moradores e a Brad Robson. Mas eu sou o empregado da Brad Robson, certo? Entretanto, a associação de moradores não estavam muito satisfeitos com o sistema do trabalho da Brad Robson, principalmente sobre os serviços de housekeeping, serviços de manutenção e os serviços de atendimento ao cliente. Mas de segurança eles não tinham uma reclamação, pelo contrário, gostavam muito de mim. E algumas vezes o próprio presidente da associação vinha conversar em particular comigo sobre as dificuldades que eu tinha durante o prédio, né, que acontecia na temporada, e como poderia melhorar isso aí. E aí ele me revela que ele estava já decidindo com a associação em cancelar a Brad Robson, tá? E que estava contratando já uma outra empresa de management, uma outra imobiliária, né, para gerenciar o prédio com toda a equipe completa. E ele me fazia uma proposta perguntando se eu não queria ficar com a associação, que eu saísse da Brad Robson e que eu fosse trabalhar, dessa vez não como um empregado da Brad Robson ou como um simples segurança, mas como o chefe de segurança da nova administração que estava vindo. E a Brad Robson não estava nem sabendo que isso ia acontecer. Garanto, isso balançou muito a minha cabeça. Conto para você no meu próximo capítulo. Para vocês que ficam aí, aquele abraço.